Pessoal da torcida Tricolor, começando mais um vídeo do canal, sou Tricolor 1985. Acabou agora há pouco no estádio do Morumbi aí, São Paulo 1, Avaí 0, placar magro do time do São Paulo, né? Mas uma vitória importante pra gente continuar nessa busca aí para uma vaga direta na Libertadores, né? Com os resultados de ontem principalmente e resultados de hoje, o São Paulo aí consegue assumir a quarta posição, né, e abre 2 pontos aí do time do Corinthians, né, que ontem sofreu derrota para o Cruzeiro. Ontem o Grêmio também perdeu seu jogo para o Fortaleza. Se o Grêmio tivesse vencido, poderia ter passado o São Paulo. E hoje o Internacional, que perdeu também o seu jogo para o time do Vasco, né, da Gama. Né. Então os resultados ajudaram o time do São Paulo, que foi a 46 pontos, né, com essa vitória diante do Avaí. E dar uma respirada aí, agora tem uma semana toda para trabalhar e mais um jogo em casa para enfrentar o time do Atlético Mineiro, né, que venceu o Santos hoje, né, e subiu um pouquinho na tabela. Bom, galera, vamos falar aí do jogo, uma partida que não foi brilhante do time do São Paulo. O São Paulo hoje não foi tão bem, né, vale destacar aí a partida do Pato, que hoje foi mal, né, Tietê mal. Para mim, o principal jogador do São Paulo hoje foi o Daniel Alves, não só pela assistência, mas hoje comandou o meio de campo ali do São Paulo, apesar de ter jogado na lateral, né? Ele chegou bastante na frente do ataque do São Paulo, principalmente aí depois da expulsão do jogador do Avaí, né? No primeiro tempo. O Avaí que jogou aí praticamente mais de 70 minutos sem o seu atacante, que foi expulso ali no lance polêmico, que a gente vai falar daqui a pouco. Começo de jogo do São Paulo, o São Paulo com dificuldades, né? Porque o Avaí veio com o time fechado e o São Paulo tem dificuldade contra os times que vêm jogar dessa maneira, principalmente aqui dentro do Morumbi, né? Foi assim contra o CSA, foi assim contra o Goiás com derrota, né? E o CSA um empate. Então hoje o São Paulo com dificuldade no começo do jogo. Só depois da expulsão do jogador do Avaí que o São Paulo criou algumas situações, né? Não com perigo, mas conseguiu ali entrar dentro da área do Avaí e criar algumas possibilidades, né? A única possibilidade do primeiro tempo foi um cruzamento que veio ali do lado esquerdo, né? Onde o Lisieiro ali livre finalizou, a bola passou por cima do gol do Avaí, né? Fora isso, um chute de fora da área do Antony e uma cabeçada fraca do Tietê. Esse foi o resumo do primeiro tempo. O Avaí não assustou, né? Só chegou em bolas paradas, mas o Volpi não teve trabalho em nenhuma delas. No segundo tempo não, já é diferente, né? O Fernando Diniz já veio com uma mudança, né? Entrando o Igor Gomes ali no lugar do Bruno Alves, que sofreu uma lesão, né? Não conseguiu voltar para o segundo tempo. Ele que sofreu um pisão ali do jogador do Avaí, o Brenner, atacante do Avaí, que acabou sendo expulso logo depois, né? Foi consultado o VAR ali, para muita gente o árbitro foi rigoroso na jogada, né? Poderia ter dado só um amarelo. Na minha opinião, o jogador corre risco quando ele deixa o pé alto, né? E aí acabou pegando de sola a perna do Bruno Alves, e aí foi consultado, foi checado o VAR, né? O árbitro de vídeo foi chamado, o árbitro foi lá ver e decidiu expulsar, né? O jogador do Avaí correu esse risco, né? Para muita gente, como eu falei, esse cartão vermelho foi rigoroso, mas aí até essa expulsão do jogador do Avaí, o São Paulo não tinha conseguido criar nada. Depois da expulsão o time se soltou um pouquinho mais, mas assim, o primeiro tempo foi fraco, né, do time do São Paulo. Já o segundo tempo foi o contrário. O começo do jogo o São Paulo veio para cima, né, veio para a bafa, e aí teve 2 lances ali, né, do Alexandre Pato, né, e um lance ali bizarro dele logo no início do segundo tempo, antes de sair o gol do Arboleda, onde uma jogada que começa lá no meio de campo, o Igor Gomes consegue tocar nas costas do zagueiro, o Antony recebe, e aí praticamente invadindo a área ali, ele toca pro Pato, só ele o gol, que o goleiro tinha saído para dar o combate no Antony,
E aí só o Pato e o gol, e aí ele finaliza de modo bizarro, perde um gol, a torcida perde a paciência com ele, né? Completamente displicente. Eu tinha falado no vídeo anterior, no jogo contra o Cruzeiro, na derrota contra o Cruzeiro, que o Pato tinha sido displicente, né? Nas duas chances que o São Paulo teve no jogo contra o Cruzeiro, uma no primeiro e no segundo tempo, onde ele teve a chance ali de finalizar e fazer o gol, né? Chutou em cima do goleiro as duas, enfim, o Pato muitas vezes se mostra displicente em alguns lances, né? E depois, mais para frente, ele teve um lance onde ele conseguiu fazer a jogada e finalizar e o goleiro do Avaí conseguiu fazer a defesa e ele perdeu o gol, né? E aí, logo em seguida, uma jogada, um escanteio, né, onde o Daniel Alves cobrou muito bem, e aí o Arboleda conseguiu subir mais que o zagueiro ali, conseguiu cabecear, ainda bateu na trave e entrou. Né, e o São Paulo fez 1 a 0 e aí você pensa, o São Paulo fez 1 a 0 vai vir para cima, né, com um jogador a mais, vai fazer 2, 3 e vai ficar mais tranquilo dentro do jogo, mas não, o São Paulo cansa de chegar ali perto da área e aí uma decisão errada, um jogador querendo dar um drible a mais, né? Chega perto da área, em frente à área, em frente ao gol, não finaliza, né? E essa tem sido a dificuldade do São Paulo. Por isso, a crítica aí é ao ataque, que tem feito poucos gols, né? O São Paulo chegou a 27 gols agora no campeonato, né? Tem a melhor defesa, com 17 gols tomados, mas o que tem prejudicado o São Paulo os poucos gols que tem feito, né? São 27 rodadas e 27 gols, né? É uma média de um gol por rodada, né? Então isso é muito pouco para o time do São Paulo, para um ataque de time de futebol, né? E aí o Avaí, com um a menos, não conseguiu assustar, só teve um lance no último minuto, né? O São Paulo conseguiu essa proeza de quase dar sopa para azar, né? A única jogada trabalhada do Avaí, a bola do lado esquerdo, a bola cruzada, onde o zagueiro se antecipou ali, eu nem lembro quem estava na jogada, se era o Luan, e conseguiu a cabeçada, a bola passou ali na frente do Thiago Volpe e quase, né, imagina se saísse gol, o que ia ter de protesto, né, a torcida ia xingar horrores, né? Mas felizmente não, né? Então o segundo tempo do São Paulo não foi tão bom também, mas um pouquinho mais produtivo do que o primeiro, né? Então o Igor Gomes entrando bem, né? Principalmente ali no começo do segundo tempo, os 10 primeiros minutos do São Paulo foi bom, né? E conseguimos sair com um resultado positivo. Agora temos uma semana para treinar, né? Visando aí o jogo contra o Atlético Mineiro em casa, né? Possivelmente aí a gente deve ter um público maior do que tivemos hoje, né? Um pouco mais aí de 25 mil torcedores. E vamos esperar aí, ver como é que o Diniz vai montar o time. Ele vai estar sem o Luan, que tomou o amarelo, né, hoje. Vai estar sem o Daniel Alves também, que estava pendurado. E vai ter a volta do Reinaldo, né? O Reinaldo que hoje estava na arquibancada aí, né, torcendo lá, assistindo o jogo da arquibancada, né, deve voltar também. O Hernanes, que começou no banco hoje, entrou no decorrer do segundo tempo. Então, possíveis voltas aí, não se sabe ainda a gravidade da lesão aí do Bruno Alves, que pode desfalcar e pode entrar o Anderson Martins junto com o Arboleda, né? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Você deve estar acompanhando lá, o cenário novo lá atrás, né? Onde eu expus ali as camisas do São Paulo que eu tenho, né? Esse é o vídeo de hoje. Deixa o comentário de vocês, que já acharam da partida de hoje, né? Deixa aquela curtida aí no canal para continuar ajudando aí o canal nosso aí do Sou Tricolor 1935. E a gente volta aí durante a semana com as notícias e no domingo aí, pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Se Deus quiser, aí, com mais uma vitória, a gente nessa caminhada aí no G4, beleza? Valeu, galera. Grande abraço. A gente volta aí no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.